Pessoal, muito bom dia novamente, bem-vindo novamente nessa manhã maravilhosa. Hoje, dia 2 de março de 2026, é segunda-feira, são exatamente 4 horas e 52 minutos. Está entrando no ar Conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Por isso que chama o propósito de Benem. Mas também estamos com o método. O método está escrito. É a segunda fase. Nós tivemos a primeira fase nos primeiros 40 dias do ano de 2026, né? Com está escrito. Tivemos uma pausa de 30 dias praticamente, aí, 20 e poucos dias. E agora iniciamos ontem a segunda fase do está escrito. E hoje iremos falar algo a qual foi falado há dias atrás, algo que eu busquei e verifiquei que falamos esses dias para trás. Então vai dar uma recapitulada. Você que perdeu a aula passada, eu tenho certeza que você vai ter um encontro com essa nova aula. E você vai poder, né? Você vai poder ter uma nova... Até eu, vamos até poder ter uma nova visão, um novo discernimento. Porque tudo que a gente aprende, a gente lê, às vezes as pessoas nos mostram de uma forma e às vezes a gente lê de outra forma. E quando mais lê sobre aquele assunto, a gente vai pegando mais coisas. Então hoje estamos pegando aí o está escrito novamente. Desculpa, pessoal. Ao vivo. Me perdoe, tá? Mas é assim mesmo. Então, hoje está escrito. Hoje é o segundo dia da segunda parte do está escrito. Pode ter certeza que você vai pegar algo muito fantástico, algo muito novo, algo transformador na sua vida. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que a gente aprende, a gente tenta colocar em prática, a gente se esforça para colocar em prática. Não é fácil a gente colocar em prática tudo que a gente aprende, por quê? Porque existe barreiras, existe dentro da pessoa uma barreira grande que se chama falta de fé, falta de energia, falta de coragem. Então, uma vez isso acontecendo, não é culpa da própria pessoa, é uma falta de decisão. Ela acostumou a, vitimizar a fé dela. Ela acostumou a vitimizar os caminhos dela com o que ela passa, mas ela não se posiciona. Existe o posicionamento real e o certo a fazer com tudo que a pessoa faz. Há tempos eu tive alguns prejuízos financeiros, alguns problemas financeiros, né? E sendo assim, me acarretou me vitimizar. Mas eu não me posicionava da maneira certa de mudar aquela história. A partir do momento que eu comecei a me posicionar da maneira certa, eu deixei de ser vítima. E eu passei a ser, não é como se fosse, você não é vítima mais, você é o agressor, não. Eu deixei de ser vitimizado. Porque eu estava sabotando meu pensamento, eu estava me sabotando. Eu estava me vitimizando. Sendo que o problema não era o ambiente, não era o local. O problema era eu mesmo. Porque as coisas apareciam e eu pensava, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu vou dar a volta por cima? Então isso já é uma forma de vitimizar. Isso é uma forma de sabotar seu pensamento. Isso é uma forma de se entregar à situação e não se posicionar. E eu era muito disso. Por quê? No início eu fazia as coisas, mas eu não tinha o alicerce. E tudo que eu fazia dava certo. Porém, eu não tinha um alicerce espiritual, um alicerce emocional, um alicerce mental. Eu tinha, sim, a chantagem. Eu quero fazer uma coisa, mas não. Então, usava uma artimanha, uma chantagem para obter aquilo, para ter aquilo na minha vida.
Mas foi passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo inteligência, né? Se tornando mais maduro. E a gente vê que não é dessa forma que se conquista as coisas. Porque eu até conquistava, mas perdia, sabe? A bênção estava até aqui na mão. Mas por causa da minha imaturidade, de eu sabotar minha mentalidade, de eu vitimizar mesmo, eu abria a mão e deixava a bênção cair. A oportunidade estava na minha mão. E eu, sabotando meu pensamento, meu emocional, eu deixava a oportunidade cair no chão. E perdia. Sabe, um ovo, se você deixar o ovo cair no chão, ele vai quebrar. E já perdeu, você tem que jogar fora. Era a mesma coisa. Eu não olhava, tipo assim, nossa, isso aqui é uma coisa muito delicada, uma coisa valorosa. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que carregar para a vida toda. Eu olhava diferente. Não, isso aqui não deu certo, o outro vai dar certo. Tudo bem, essa é tem uma mente ampla, aberta. Mas sem fundamento, igual eu tinha, não tinha valor nenhum. Então você tem que, se você tem esse pensamento, você tem que ter uma mente ampla, uma mente aberta, um fundamento. Você tem que fundamentalizar o seu pensamento. Por quê? Você fundamentalizando o seu pensamento, você vai seguir o seu propósito. Todos nós temos um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, o seu vizinho, a sua esposa, seu filho, todos nós. O líder religioso que você frequenta a igreja, os políticos, enfim, o seu patrão, os seus amigos de trabalho, todos nós temos um propósito. Cabe a gente entender qual é o seu propósito. Cada um tem o seu próprio propósito. Cabe você entender qual é o seu próprio propósito. Há quem diga que o propósito é ser um político e bem-sucedido. Outros dizem que ser um profissional liberal. Outros dizem ser um homem bem casado, uma esposa bem casada, um filho obediente, enfim. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Mas o propósito maior chama-se isso mesmo. É isso mesmo, é verdade. O propósito maior chama-se salvação. Este é o propósito maior do ser humano. Só que tem muita gente que não dá a mínima para isso. Enquanto lutam para obter coisas materiais, luta pelos seus sonhos terrenos, a salvação fica de lado, sabe? É como você pegar uma caneta, abrir o armário, colocar lá atrás das xícaras, lá atrás dos pratos. É assim que fica a salvação de muitos. E as coisas vão intercedendo aquilo ali, acontecendo por causa desse posicionamento. E ela só vai reclamando. Ah, tá difícil. Ah, hoje é um dia igual. Ah, hoje é diferente. Ah, o dia passou rápido. Ah, o dia passou... Mas ela não toma uma atitude. Ela não toma uma atitude para que aquele dia fosse diferente. E qual atitude? É tirar aquelas xícaras, aqueles pratos, e tirar a salvação dela, que é representada por essa caneta. Ou seja, priorizar a salvação. Ela prioriza os propósitos do terreno, a pintura da casa, a viagem que tem que fazer, o carro que quer comprar, a casa que quer comprar, adquirir, o dinheiro que quer ganhar em um fechamento de contrato, em uma venda. Ela prioriza o marido. O marido não pode nem sair. E a mulher fica ali, não, isso é meu e aquela coisa. Prioriza o marido. E o rapaz prioriza a esposa, um ciúme louco, doentio. Os filhos, prioriza os pais, que os pais acima de tudo. Não faço nada, não fala do meu pai, da minha mãe. Enfim, infelizmente, é isso. As pessoas têm priorizado
mais as coisas terrenas do que a salvação, que é uma coisa única, que é espiritual. Por isso que estamos no segundo método, na segunda fase do está escrito. Por quê? A primeira fase foi um choque, tanto para mim como para muitos, para se disciplinar. E estamos agora dando uma continuidade na disciplina. Porque não adianta a gente tomar posse das coisas e não ter disciplina. Nós temos que nos autodisciplinar, autopoliciar, se consertar. É fácil, Telvis? Eu não estou dizendo que é fácil. É difícil. Porém, não é impossível. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Se fosse uma questão assim, abracadabra, né? Seria fácil, todo mundo fazia, todo mundo estava dentro, as igrejas estavam lotadas, não existia tantas drogas, não existia moradores de rua, não existia pobreza, todo mundo estava rico, próspero, uma família unida, não haveria guerras. É isso. Existe um equilíbrio espiritual na Terra e você não percebeu, meu querido e minha querida. Existe um equilíbrio. Nem todos que estão na Terra vieram para cumprir seu propósito. Vieram para te ajudar a você cumprir seu propósito. Sabia disso? Às vezes o seu propósito é ser um grande ganhador de almas. O seu propósito, às vezes, é ajudar pessoas a encontrar o reino de Deus, a encontrar uma saída do marasmo da sua vida, da própria vida que está se encontrando. Então, o seu propósito é conduzir essas pessoas ao certo. E elas estão ali justamente para intencionalizar a sua mente de ajudá-las. Outras estão ali naquele jeito que ela própria ela vai decidir, ela vai priorizar a salvação de sua alma. Então, existe coisas e pessoas a qual Deus permite está ao nosso redor para nos motivar a cumprir o propósito. Mas outros já acham que o propósito deles já são diferentes. Os propósitos deles são ganhar dinheiro, ser rico, viajar, ter carro, casas e mansões. Tudo bem, isso aí, sem sombra de dúvida. Comer bem, né? Vestir bem. Isso é normal do ser humano. Mas a sua prioridade é o que vai mandar. É o que vai mandar na sua intencionalidade aqui para frente. Qual é a sua prioridade? Esse reino cheio de corrupção, de traições, esse reino cheio de guerras, ódio, raiva, cheio de orgulho, corrupçências. Qual que é o seu propósito? É continuar neste reino materialista, individualista, imediatista, ou o reino de Deus? Aqui, nesse reino que nós vivemos, que é esse mundo, nós podemos ter carros, casas, né, roupas, uma caneta, um celular, coisas boas, roupa de grife, ter dinheiro, comer bem, vestir bem, enfim, aviões, iates, casa de praia, enfim, viajar para todo lugar. Mas as roupas vão apodrecer, vão se rasgar. O carro vai enferrujar, que a lata vai estragar. As casas vão rachar com o tempo, precisar de uma reforma, uma trinca vai ser derrubada. Os aviões caem, dão pane elétrica, um veículo também. Mas a vida eterna não. Aliás, a vida eterna já fala, a salvação não. A salvação é eterna. A salvação é algo
Sabe quando você era criança? Que eu era assim. Minha mãe falava para mim estudar, eu não gostava de estudar. E ela sempre falava, olha, o homem pode te roubar tudo, menos o seu conhecimento. Ele pode te roubar tudo, ele pode te roubar a sua lapiseira, o seu tênis, roubar o seu carro, sua moto, o seu dinheiro. Até mesmo o homem pode roubar a sua esposa. Ela se encantar com o outro. Esse é um contexto diferente, né? Mas a sua vida eterna, seu conhecimento, isso o homem não pode tirar de você. Por quê? É a sua prioridade. Quando nós priorizamos o reino de Deus, nós permitimos que Ele governe a nossa vida. E uma vez que Deus governe a nossa vida, a própria vida, você se torna governador da sua vida terrena. Lembre-se disso. Toda vez que você permite Deus ser o seu guia e governar os seus caminhos, automaticamente você se torna um governador da sua própria vida nesse mundo. Por quê? Porque a sua base é Deus. O seu refúgio é Deus. E Ele te dá essa potencialização de fé, de governar os seus caminhos, enquanto você o servir. Mas a partir do momento que você desviar os seus caminhos, os seus olhares, Ele deixar de ser governador da sua vida, da sua alma, você perde toda a autoridade que você tinha um dia e você vai perdendo coisas e pessoas ao seu redor. Lembre-se disso. Deixe Deus governar a sua vida para que você torne um governante das coisas e pessoas ao seu redor. É isso que eu quero falar. Mas vamos lá no texto. O texto hoje está falando sobre Mateus, capítulo 4, né? Vamos lá, nós lemos isso aqui esses dias, tá? Vamos retornar um pouquinho. Só que nós lemos mais adentro, mais a fundo. Mas eu vou ler um pouco a mais. Vamos ver se a gente consegue pegar tudo para você entender. Porque as pessoas têm que seguir o propósito e vencer a pressão. Quem vence essa pressão são os verdadeiros líderes. E você, se der ouvido que eu estou te falando, você é um grande líder. Mas vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Presta atenção. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem era Jesus? O Filho de Deus, próprio Deus, encarnado, em carne e osso. Mas a Bíblia fala aqui, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus permitiu que o Espírito dele levasse o Senhor Jesus, o próprio Filho, o próprio Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que nós aprendemos com isso? Pensa bem. Deus não faz a gente de marionete não, pessoal. Deus não faz a gente de marionete. Ele nos explica bem claro. O Espírito Santo conduziu, não é que levou. Conduziu, é aqui. Então ele estava permitindo quem governar a vida dele? Deus. Então Jesus está mostrando um exemplo de governo. O Espírito está me conduzindo, então Deus está me governando. Certo? Para ser tentado pelo diabo. Então, ou seja, quando Deus governa a sua vida, o Espírito dele te conduz às tentações. Por quê? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele, o Senhor Todo-Poderoso, nos permite a passar por esse momento de prova, porque ele viu a necessidade do corpo. Aqui
Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Deus em carne e osso. Então ele provou, olha, o Espírito vai me conduzir no deserto. Conduziu. Vai ser tentado pelo diabo, beleza. Ai, que tentação é essa? Eu tô com fome. A carne tá sentindo fome. Ou seja, eu tô sentindo vontade de explodir, vontade de trair, vontade de ser corrupto, vontade de mentir. A carne tá gritando, eu tô com vontade, se a pessoa me dá, falar alguma coisa comigo, eu vou lá e retruco num tapa. Jesus permitiu, o Deus permitiu através de Jesus, pelo deserto como carne, ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, ou seja, vamos tirar Jesus aqui e colocar você, colocar eu. Deus me conduziu, ou Deus te conduziu, naquele determinado momento, naquele local, para ser tentado. Com o quê? Com a sua fraqueza. Pegou o Espírito? Despertou o código? Aqui, a fraqueza de Jesus era a fome. 40 dias sem comer, meu irmão. 40 dias no deserto, seco. De dia, 45 graus, quase 50. De madrugada, de noite, até 10, 5 graus abaixo de zero. Frio. Eu nunca fui no deserto, mas o que me contaram, que eu já vi, é assim. Durante o dia, tá fritando o miolo, mas durante a noite tá congelando. A temperatura vai e volta, o corpo da gente sente, a pressão sobe, a pressão desce. Então Jesus, ou seja, fui conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque Deus viu ali que, para não falar que era santo demais, para não se declarar Deus como Deus, para moldar o contexto da história, para se, como se fosse, entenda, eu estou colocando Jesus como você, João, como você, Maria, como você, Théus, como qualquer um que vai ser tentado, mas pelas suas fraquezas. Ou seja, aquilo que te fraqueia, aquilo que quer te destruir, te derrubar, é o que vai bater na sua porta. Pegou a visão aí? Então foi assim que Deus fez com o Senhor Jesus. E sabe que Deus sabia que Jesus ia tirar de letra, ia ganhar. E essa queda de braço já estava ganha pelo Senhor Jesus. Só que isso aqui ele colocou esse contexto para a gente entender, se colocar no lugar de Jesus. Então se coloque no lugar dele. Não que você ou eu somos santos ou melhor que Jesus ou igual. Não. Somos pecadores errados e procuramos acertar errando. Mas ele colocou como exemplo, certo? E chegando-se, ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ali o diabo sabia que Jesus estava com fome. Você entendeu? Agora, você entendeu o porquê que você como se diz? Você entendeu o porquê você se sente fraco só naquele contexto? Porque ele sabe. Deus sabe a sua fraqueza, que você tem que vencer, que eu tenho que vencer. E o diabo só vai agir aonde você é fraco, meu irmão. Aonde você vence, ele jamais vai lá. Mas onde você tem fraqueza, onde você tem a decadência, onde você se demonstra fraco, ele só vai agir ali. Deus até permite, para quê? Para mostrar para você, para mostrar para mim, que somos capazes de vencer as nossas vontades. Cabe a gente se posicionar. Aqui Jesus se posicionou. E quando o diabo apareceu, o tentador apareceu, ele disse: então, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, Jesus ali já tirou de cara. Ali o tentador chegou ali para tirar um sarro com o Senhor Jesus. Jesus tirou de letra. Falou: rapaz, você tá vindo com a palavra. Você andou com ele, né? Você tá achando que eu vou cair na tua lábia. Pois é, meu irmão. Está escrito que nem só do pão viverá
mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Viu o propósito? O propósito de Jesus era representar eu e você nesse momento de luta, de fraqueza. Esse é o propósito. Mas eu vou ler mais um pouquinho, nós lemos esses dias, não vamos ler de novo. Então o diabo transportou a cidade santa, Israel, né? E colocou-o sobre o pináculo do templo, aquela parte mais alta lá do templo. E disse-lhes, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O diabo é sujo, né? Ele usou a própria palavra para confundir o Senhor Jesus. Viu? Viu por que as pessoas te julgam? Quando você está passando a luta, aí a pessoa, mas você não é crente? Você não frequenta a igreja tal? Mas você não é experiente? Você não é um mentor? Você não dá ajuda para as pessoas? Olha, você não fala sobre mentalidade forte? Você não fala sobre disciplina, sobre vitória e ter nova mentalidade? Por que se passa por isso? Essas pessoas que procuram você assim, não são de Deus não, meu irmão. São do diabo. Aqui, Jesus usou a palavra de Deus. Ó, está escrito que é assim, assim. O diabo, então peraí. Tá escrito aqui. Pá. Vai lá, pega o que está escrito dele, de Deus, que está escrito. Mas está escrito também que você pode dar ordem aos anjos, ou seja, você pode determinar, você pode pensar, determinar o que vai acontecer. Olha para você ver a sujeira que o mal usa. Aí a pessoa imatura, mesmo, então tá, Deus, eu tô fazendo essa coisa aqui, eu posso cair, não deixa eu cair. Pô, peraí, meu irmão, minha irmã, caiu. Você já deu oportunidade do diabo de conduzir seu pensamento. Você saiu do governo de Deus e entrou no governo do mundo, no governo terreno. Tá pegando o espírito aí, tá pegando, libertando sua mente. Até a minha tá libertando aqui, porque eu li isso aqui, interpretei de uma forma, hoje tá totalmente diferente. Hoje tá falando do propósito mesmo. Usou a palavra. Então tudo aquilo que você faz, e às vezes sempre deu certo, mas um momento da sua vida, você foi conduzido pelo deserto por aquilo que você faz. Aí Deus permite, te conduz lá para ver se você é aquilo que você faz. Pegou? Pegou o espírito? Pegou? Libertou aí? Destravou a mente? Frita o cérebro. Você vai fritar o cérebro agora mais. Olha só. Olha só. Acabou o diabo falando isso para Jesus, né? E olha só a resposta de Jesus, hein? Disse-lhe também, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí as pessoas, elas não usam autoridade espiritual. Elas preferem bater boca. Sabe? Quando a pessoa vai lá e difama a sua imagem, você fica, eu vou lá tirar satisfação, eu vou tirar satisfação, eu quero mostrar para ele quem eu sou. Se você ficasse na sua e falava assim, Senhor, não é justo. Orasse a ele, né? Deus, não é justo. Eu tô aqui me lançando. Eu tô aqui me propondo uma nova vida. Eu sei que pessoas me odeiam, querem me destruição, mas eu tô aqui me propondo. E as pessoas sabem o que eu faço, mas deu erro, errei, Senhor, eu errei. Eu tomei uma atitude errada e eu tropecei tentando acertar. E agora a pessoa vem aqui, pá na minha cara, não é justo. Aí você permite que Deus esteja no governo da sua vida. Você entende? Você governa a sua vida quando permite Ele governar a sua. Você vai governar tudo aqui embaixo. Você vai governar o seu casamento de maneira melhor. Você vai governar o seu emprego, o seu trabalho, sua família. Você vai governar os seus vizinhos quando você permite Deus governar a sua mente. Governar o seu interior. É isso, você está dando a oportunidade que Deus vai
governar a sua vida. Você está mostrando para Deus, Deus, olha, o senhor é o presidente, eu sou o governador. Fechou? Beleza, isso aí. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Aí, diz mais uma vez. Você vai ver, isso aqui a gente já leu, isso aqui não está no contexto, era só até o 4. Estou lendo a mais para você entender onde eu quero chegar sobre o propósito. Aí, novamente, e outra coisa, um detalhe. Aqui fala assim, ó. Então o diabo o transportou. Olha para você ter ideia. Aquela hora, o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto, né? Agora aqui não. O diabo usou das artimanhas humanas e malignas. Ele tá achando que eu sou qualquer um? Pera aí. Vamos fazer um ilusionismo. Vamos fazer uma mágica. Vamos transportar ele daqui pro pináculo. Olha, para você ver. Para confundir a cabeça do Senhor Jesus. E isso o diabo faz com você, comigo, com qualquer um, para nos confundir. Quando nós buscamos, tem uma pessoa ali que está revelando. Tem uma pessoa que veio lá do outro estado que, olha, cara, a oração da pessoa, meu Deus do céu, faz até defunto levantar. Uma questão de imagem que não é assim. Às vezes Deus mostra para ele e ele emocionalmente quer passar para os outros. E não é assim. Às vezes Deus revelou algo para você. Está revelando algo para você nessa live. Hoje Deus está revelando algo para você. Deus está me revelando algo para mim, que é para mim. Eu estou guardando, mas não vou falar. Mas o que é para você é para você. E tu é para você. Não passa adiante. Analisa se essa revelação é para você e pratique-a. Para depois você ajudar os outros. Mas, não satisfeito, né? O diabo, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Eu creio que isso aqui diz até que o monte mais alto que existe é o Everest. Pode ser lá, né? Não sei. Ou acima de tudo, né? E disse, e olha, o diabo usou de novo, hein? Transportou. E novamente o transportou. Falou assim, ele não acreditou na minha mágica. Ele não acreditou que eu tenho poder. Tipo assim, sabe? Jesus, esse cara não acreditou. Pô, quem que é esse cara? Esse cara não acreditou que eu peguei lá do chão que estava no deserto, transportei ele para cá, daqui tô transportando. Não, pera aí. Vou fazer outra com ele aqui. Vou transportar o lugar mais longe. E assim, ele fez. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha para você ver. Ali do monte alto, ele falou, olha, eu acho que a minha mágica foi fraca. Mas peraí. Eu vou pegar ele daqui, ele tá aqui, né? Israel. Tá. Eu vou levar ele lá do outro lado do mundo. Pra Jesus. Nossa, o cara tem poder, velho. Pô. O rolê é louco. O cara tem um poder louco. Pô, tem que... E ele falou, ó. Todos os reinos e glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados e me adorares. Aí eu, lendo isso aqui, eu fiquei pensando, por que o diabo teve esse poder, essa forma de falar com o Senhor Jesus, sendo que Deus que tinha feito tudo. Por que o diabo teve essa audácia de falar com o Senhor Jesus? Isso, aqui, ó. E disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E o que o diabo estava mostrando ali para o Senhor Jesus? O poder. Qual o poder? Você viu, né? Você estava lá no deserto, sentindo fome. Você veio com a palavra. Eu nem falei do grande. Aí você usou a palavra, tudo bem. Eu depois usei outra palavra para você tirar.
Se você matar, autoextermínio, tudo bem, você saiu. Mas agora é diferente. E olha que eu usei lá um poder, levei você até no lugar mais alto. Mas agora eu usei outro poder, outra mágica que eu tenho. Eu posso transportar de um lado para o outro. Tá? E olha só, esse poder de transportar de um lado para o outro é meu. Posso fazer isso. Ó o reino, posso te dar todo esse reino. Tanto do seu lado esquerdo, lado direito, frente, para trás, tudo eu te dou. E por que o diabo usou isso? Pelo seguinte, se nós voltarmos lá no início da palavra de Deus, Deus usou isso para Abraão. Quando ele falou assim, aonde por a planta dos seus pés eu vos darei. Siga em frente. Aonde os seus olhos alcançar é seu, Abraão. E o diabo aqui simplesmente imitou. Fez uma imitação barata. Uma imitação paraguaia. Uma imitação fraca para o Senhor Jesus. E esse que é o poder do diabo. É te enganar com as imitações. É te enganar ou me enganar com a sensação de bem-estar. Eu não vou ser mais pastor, não vou ser mais obreiro, não vou ser mais padre, não vou ser mais diácono, não vou ser mais... Eu não vou mais cumprir o trabalho sacerdotal mais. Eu não quero ser mais funcionário, eu não vou jogar a toalha. Porque o poder diferente é melhor. Pois é, meu amigo e minha amiga. Você está contribuindo com um poder maligno na sua vida. Uma sensação de bem-estar. Você tem que pensar bem sobre isso. O mal, ele sempre vai agir aonde eu tenho fraqueza. Ele nunca vai te enfrentar onde você é forte. Não. Ele nunca vai me enfrentar onde eu sou forte. Ele vai sempre me enfrentar ou enfrentar você aonde você é fraco, aonde nós somos fracos. É aí onde entra esse contexto do poder. O diabo mostrando para Jesus, através de transformar as pedras em pães, é o poder que ele sabia que Jesus tinha. Ele tinha o poder de transformar. Ele queria fazer assim, se manifesta como rei, tá? Ele, não, sou humilde, não vou ser não. Nem só do pão viverá o homem não, filho. Da palavra que será. Ou seja, o poder é maior da palavra do que a matéria. Tá lembrando? Tá descodificando sua cabeça aí? Explode sua mente aí. O poder maior é a salvação eterna, não é essa coisa que vai passar. A pedra vai ser transformada em pão, eu vou comer e vai passar a fome, daqui a pouco eu tenho de novo. Mas a palavra não. A palavra é eterna, é igual eu te falo. A Bíblia, tá até velha, né? A Bíblia, ela não é velha. É a palavra antiga, porém ela é viva, ela é eterna. Ela vai ter modificações com os passados dias, meses, anos e séculos, mas vai ser a mesma palavra. Mas entenda, já tem gente distorcendo a palavra de Deus para outro contexto. Mas quando você pega uma palavra atualizada, uma linguagem atualizada do tempo de hoje e uma antiga, você vai ver que algumas palavras que têm o mesmo significado. Mas quando tem uma palavra que não tem significado algum contrário, sai fora. Aquela palavra é errada. Essa palavra de Deus é errada. Mas essa palavra, quando ela tem um contexto antigo, só mudou o significado, mas é o mesmo contexto onde quer chegar, essa é a certa. Então, o mal usando a palavra para confundir Jesus. E Jesus não é besta não, filho. Ele achava que Jesus era otário. O otário foi ele. De ter levado, ter provado. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Então, quando aconteceu isso, ele queria mostrar para Jesus o poder que ele tinha sobre a terra. E esse poder foi dado a ele. Quando Adão, sabe Adão e Eva? Quando Adão desobedeceu ao pai. Quando Deus falou, não toque no fruto, vocês podem comer, mas não aproxime de si. E eles foram comer o fruto. Eles morderam a maçã. Ninguém sabe se é a maçã. Eu só sei de uma coisa.
Eles não é que comeram do fruto, eles desobedeceram de chegar perto daquela árvore que não era para ter chegado. Então, ou seja, a desobediência tira a autoridade que Deus dá para você. A desobediência aqui, por exemplo, se eu obedecer, eu vou conseguir cumprir meu propósito. Mas se eu desobedecer a condução do Espírito Santo, eu vou perder tudo. Então, aquele queria fazer de tudo com o Senhor Jesus, para desobedecer igual a Adão. Mas Jesus tirou de letra, pegou ele, deu um esfregue, e olha só a resposta dele aqui. Foi mais rústica. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, meu querido e minha querida, enquanto você está alimentando os seus pensamentos negativos, você está dando brecha para que o mal te ilude, que venha iludir você, contaminar a sua fé e te esfriar e fazer você sentir bem. Aqui, Jesus já estava na terceira, na hora que foi tentado da terceira vez, falou: opa, pera aí, eu tenho que cortar esse mal pela raiz aqui. Senão esse cara vai agir com mais sentimento em cima de mim aqui. E eu vou provar que não é com sentimento que se resolve as coisas, não. Tem que ser enérgico, tem que ser pela fé. Arreda de Satanás. Deus vai, arreda de Satanás. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, falou assim, ó. Porque está escrito: ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então, sai de perto de mim. Você está negativo? Vaza. Telvis, você vai fazer aquilo lá, não sei não. Pelo amor de Deus, por favor, dá licença. Não é para você, não é para mim. Pronto, acabou. Telvis, você está sendo ignorante, arrogante, bruto. Não estou nem aí, é a sua fé. É a minha fé. Eu vou para um lugar que eu quero conquistar e levar pessoas negativas comigo? Pelo amor de Deus. É uma questão de inteligência. Aqui Jesus foi inteligente. Opa, se eu não cortar esse cara aqui, esse cara vai se achar. Entende? Ele vai se achar. Então eu já vou cortar, podar as asinhas dele aqui para ele vazar daqui. E foi assim que Jesus fez. E após Jesus fazendo isso, o que aconteceu? Os anjos o serviu. Os anjos foram lá e serviu ele. Então você vê o contexto que aconteceu. Ó, você vê o contexto que aconteceu. Você vê o que aconteceu. Enquanto ele estava sendo tentado, ele foi levado em várias situações, o próprio Deus permitiu para ver se o investimento que ele tinha feito em Jesus ia dar certo. Porque Deus investiu em Adão e não deu certo, não. Ele investiu em Adão para se casar e tal, e ter uma mulher, mas não deu certo. Mas quando ele investiu no Senhor Jesus, Etel, você está falando de investimento, é isso mesmo. Quando Deus investiu no Senhor Jesus, ele viu que o projeto, o propósito deu certo. Ele viu assim, cara, o propósito que eu fiz com a terra de criação do homem deu certo. Existe ainda pessoas que podem querer o reino de Deus, que agora é só desse jeito. Não tem jeito mais. Eles fizeram tudo que era errado a mim, creram em outros deuses, fizeram outros deuses. Vi que alguns levavam animais para sacrificar, para perdoar os pecados, perdoei. Mas agora é diferente. O buraco é mais embaixo agora. Então, se ele é o exemplo, então ele é o Salvador. Pegou? Então, se ele é o Salvador, para que eu tenho que acreditar em outra coisa, meu irmão? Para que eu tenho que crer em outro objeto? Sendo que é ele. Ele tem uma passagem, ainda não vai chegar lá. Ele fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Cara, se sem ele você não pode fazer nada, qual é a sua dúvida? Aonde você quer chegar? O que você quer encontrar? Entenda. Eu quero que você entenda.
Eu quero que você entenda. Aliás, eu quero que você faça um negócio. Eu não vou fechar meus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí. Isso. Respira fundo. Feche os olhos e respira fundo. Isso. Feche seus olhos e respira fundo. Agora mentaliza as oportunidades que você teve e você não aproveitou por causa do seu orgulho. Só mentaliza. Não abre os olhos, não. Beleza? Agora você mentaliza essas mesmas oportunidades que você teve sem orgulho. Vamos ver se você consegue. Não conseguiu, né? Pode abrir os olhos. É coisa rápida. Por que você não conseguiu? Porque você não permite, você não está deixando Deus governar a sua mente. Você não está deixando Deus governar a sua vida. Você só vai governar aqui embaixo a sua família, o seu trabalho, o seu emprego, suas coisas, quando você permitir Ele governar a sua alma. Quando você permitir que Ele governe a sua alma, você vai governar tudo aquilo que está em sua volta. Esse é o propósito. Siga o seu propósito e vença as pressões. Quem vence as pressões são os verdadeiros líderes. Nunca se esqueça disso. Você pegou? Você imaginou aí o que eu estou te falando? É muito forte. Então entenda o contexto. Ali está escrito a tentação de Jesus. Ali pode ser a tentação da Maria, a tentação do João, a tentação do Roberto, a tentação do Olavo, a tentação da Letícia, a tentação do Telvis, a tentação da Lília, a tentação do Joaquim. Mas tire de letra. Não, Telvis, eu sou muito religioso, eu sou católico, apostólico, românico, eu sou crente, eu nasci na igreja. Não estou falando de limitações religiosas não, meu irmão. Eu estou falando sobre a palavra, sobre o que Deus fez com o Senhor Jesus, permitiu, para nos mostrar e nos desdobrar nossa mente, imaginarmos nós no lugar de Jesus. Pegou agora o que eu estou querendo dizer para você? Da mesma forma que Deus permitiu, conduziu o Senhor Jesus ao deserto, Ele está conduzindo você, está conduzindo eu nesse deserto, para que a gente venha tirar de letra e vencer o nosso egoísmo, nosso ego, nosso orgulho. E você ainda não aprendeu isso? Ah, mas hoje você está batendo. Mas é isso mesmo. Essa é hoje o propósito, é a disciplina. É o propósito de bater na sua mente, para quebrar esse gelo, pegar e bater na sua mente e quebrar esse gelo, dessa mentalidade engessada que você tem, dessa fé engessada que você tem, dessa visão escura que você sabe que tem que tirar, mas não quer tirar. Você sabe que não pode pensar conforme você pensa e você continua pensando. Você está fazendo a jogadinha dele, do mal. Deus está te conduzindo no deserto, mas você quer jogar o jogo do mal. Você quer jogar o jogo do status, do poder, de adquirir as coisas, de coisas e pessoas. Você está sendo esse jogo. O jogo seu é crescer, é ser reconhecido. Jesus usou da humildade para se tornar o maior libertador de almas, salvador de almas, melhor dizendo. E você pode ser. Ah, mas eu posso ser Jesus? Você pode ser o Jesus da sua família. Você pode ser o Jesus do seu casamento. Você pode ser o Jesus da empresa onde você trabalha. Quando você esforça para praticar. É fácil? Ai, se fosse fácil. Ai, se fosse fácil. E fosse fácil, o céu estava lotado de gente. Mas de boas intenções, o inferno está cheio. Você não tem que ter boas intenções, não. Você tem que procurar ser o que você é. Você tem que procurar ser o que você é. Vou mandar essa aqui agora, deixa eu só compartilhar. Você tem que procurar ser o que você é. Você tem que parar de querer fazer as coisas. Você tem que ser. Você tem que se esforçar para ser.
Quando você esforça para ser, o contexto não muda, mas a pressão aumenta. A pressão aumenta. E quando maior a pressão, mais credibilidade. Quando maior a resistência à pressão, maior é a credibilidade que você adquire com Deus, com você, com as pessoas. Então entenda, suportar a pressão é para poucos. Suportar o que está acontecendo em sua volta é para poucos, não é para todo não. Todos nós estamos dentro do mesmo contexto, sabe, uma caixa de sapato. Eu tive isso na minha infância, tá? Eu não quis falar isso, mas eu vou falar aqui. Na minha infância, eu tinha uma caixa que eu guardava, eu colocava lá barata. Nem minha esposa sabe disso. Eu tinha uma caixa de sapato e eu colocava barata lá dentro. Sabe? Eu lembro uma caixinha azul, lembro como se fosse hoje, uma caixinha azul, velha. Aí tinha... Eu era doido demais. Eu colocava as baratas. Aí eu pegava as baratas. Eu pegava com papel higiênico e tacava lá dentro. Eu pegava a camomila e tacava lá dentro. E ela era toda fechadinha. Só tinha uma portinha de entrada. Escura. Escura. Meu irmão, eu tenho mais louco. Elas não morriam não, velho. As baratas não morriam não. Elas procriavam. Eu tenho mais louco. Parece que quando ela se ficava fechada, elas procriavam. Mas foi assim, não foi que eu criava direto barata, não. Eu fiz uma experiência, uma semana. Eu coloquei umas 2 baratinhas lá e depois coloquei umas 5 baratas dentro dessa caixa. Com uma semana, quando eu abri essa caixa, as baratas espalhou na casa tudo. Infestou lá em casa de barata. Minha mãe não sabia disso. Tinha barata no guarda-roupa dela. Trem mais louco, porque barata gosta de sujeira. Ah, mas a sua casa era suja? Não. A barata é acostumada a ficar na sujeira. Aí quando você tira que ela vai para um lugar limpo, ela quer ir para os lugares mais limpos porque foi o que aconteceu. Na caixinha ela estava limpinha. Eu não sabia disso. Quando eu abri, parecia que você abre uma caixa assim, que tanto de barata, baratinha, miudinha, pequenininha, branca. Foi mais louco. As baratinhas branquinhas. Aí a outra maiorzinha mais pretinha. E ela espalhou aqui. Eu falei, meu Deus, não sei o que eu fiz. E lá vai nós, e minha mãe comprou aquele bacon e batendo na capa pra acabar. Difícil. Mas tinha umas galinhas no quintal, as que ia pra fora, a galinha comia. E eu olhei aquele, eu vejo isso aí, eu tô lembrando isso agora. Eu queria conduzir as baratas a um reino. Eu queria conduzir as baratas ao meu mundo. Entendeu? Criança, jovem. Eu queria conduzir as baratas ao meu mundo. Então é dessa forma que o mal age com o ser humano. Ele quer conduzir você ao reino dele. Aí você vai para o reino dele e quando há a libertação, você fica, Mas você vê a porcaria, a parafernália que você fez tudo. A procriação do pecado e do erro. Aí você tem que se arrepender e começar tudo de novo. Então eu trato essa caixa da barata desse jeito. É muito louco isso, né? Mas é isso que aconteceu. Hoje eu entendo que o propósito é assim, é a pressão. E as baratas ficavam dentro daquela caixa, sob pressão. Elas não viam a luz do dia. Eu ia para a escola de manhã, chegava na hora do almoço, estudava, né, a lição de casa. Aí eu pegava lá e pegava um arroz, uns 3, 4 grãos de arroz, colocava dentro, tampava a tampinha e deixava. E que começou a feder no meu quarto mesmo. Que trem tá fedendo essa caixa? Não é nada não. E a caixa lá... Olha, tá fedendo mais esse guarda-roupa assim. E elas baratas. Mas criança é bravo, viu? Mas é uma experiência. Eu lendo isso aqui, eu lembrei disso agora porque me chamou a atenção, porque eu era meio louco mesmo. Então, ou seja, eu fiz o papel do mal. Queria colocar as baratas no meu reino. E ela tem os reinados dela, ela tem um governo dela. E eu queria colocar no meu governo. E tipo assim,
é como se fosse ela já tem o instinto dela, né? É como se fosse Deus agir na nossa vida. Às vezes você não quer deixar ele governar a sua vida. Aí você age tudo desorganizado, tudo louco. Igual o mal. Eu queria colocar ali a barata. Hoje eu não, a Lili fala pra mim, você tem medo de barata? Não é no meio, eu tenho nojo. Hoje eu tenho nojo de barata. Então, ou seja, eu estava querendo implantar eu vejo assim, hoje, eu vejo que eu estava querendo implantar um reino sobre a vida das baratas, mas estava errado, porque elas nunca iam aceitar. Elas tinham aquele modelo dela. Igual o mal. O mal, ele teve a oportunidade, igual a barata, teve a oportunidade de estar livre. Eu peguei e coloquei na caixinha. Deus fez o que com o mal? Você é rebelde, então eu vou colocar você pro mundo. Você vai te mandar pro mundo. Aí tá, quando começou a vir Jesus e tal, aquela coisa, tem que embutir agora coisa boa para acertar. O ser humano tem aqueles que aceitam e tem aqueles que não aceitam. As baratas não, as baratas nenhuma aceita. Eu coloquei no mundo para parar de ser barata e não vai deixar de ser barata. Vai gostar de cortar as coisas e fider lá longe, né? Então, o propósito, eu libertei as baratas. Eu lembro de coisa, mas foi bacana, foi uma experiência bacana. Mas é isso aí, pessoal. Este é o propósito. O propósito é você suportar a pressão. Se esforçar para suportar essa pressão. E se você suportar essa pressão, você pode ter certeza. Você é um verdadeiro líder. Mas, contudo, que Deus governe a sua vida. Quando você permite que Deus governe a sua vida, você governa tudo aqui fora. Tá certo? Fecha os olhos. Respira fundo. Vamos falar com Deus. Isso. Respira fundo. Vamos consagrar esse dia a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Hoje, 2 de março de 2026. Estamos aqui, meu Deus, na tua gloriosa presença, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de iniquidades, tentando acertar errando. Às vezes, meu Deus, essa pessoa nem fala que tem pecados e nem tem erros. Ela se considera santa. Só do fato dela pensar assim, ela já está errada. Eu me sinto como uma criança em teus braços, meu Deus, que precisa dos teus cuidados. Então fala isso para Deus. Fale para Deus que você se sente como uma criança que precisa dos cuidados do Pai. Não é uma criança, seu filho, mas uma criança espiritual. Uma criança cujo nosso Pai celestial é muito maior do que imaginamos. Oh Deus, me empresta o seu peito para que eu possa chorar, meu Deus. São muitas tristezas que eu tenho passado, que essa pessoa tem passado. Meu Deus, são investimentos que a maioria das pessoas eu já fizemos e deu errado. E perdemos a direção, perdemos, meu Pai, perdemos a condução das nossas vidas por causa disso. Mas não foi pelo nosso egoísmo somente. Foi por falta de maturidade da nossa parte, meu Deus. Perdoa a gente, meu Deus. Perdoa. Perdoe os nossos maus pensamentos, as nossas más palavras. Perdoe, Senhor, porque eu preciso do teu perdão. Nós precisamos do teu perdão. Nós não queremos ser conduzidos pelas emoções e nem tampouco pelas emoções desse mundo, para o contexto do poder maligno. Nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Então governe a nossa vida, meu Pai. Governe a nossa mente. Governe a nossa família, a nossa casa. Governe, Senhor, tudo aquilo que está na nossa mão, que é o trabalho, o emprego, a família, os amigos, vizinhos, as viagens. Governe as nossas decisões. Que venhamos ter decisões, esclarecimento guiado pelo Teu Espírito. Nos protege. Nos envolva com Teu Espírito, Senhor.
A gente vê através da tua palavra que mesmo Jesus sendo Jesus, ele nunca deixou de ser tentado pelo mal. E mesmo assim, ele se sobressaía de maneira extraordinária, porque era o próprio Deus. Era o Senhor encarnado nele, mostrando e dando exemplo para o ser humano que podemos vencer o mal, se o permitir o Senhor governar a própria vida, a nossa vida. Faça isso, eu te peço, Senhor. Dê mais uma oportunidade, tanto para mim como para esta pessoa. Não olhe os nossos erros. Por favor, nos perdoe. Nos perdoe, nos ensina a perdoar, nos ensina a liberar perdão e nos perdoar. Nos ensina, Senhor. Nos dê o contexto do Teu Espírito, o fortalecimento. Senhor, que o Senhor consagre o nosso pensar, nosso falar, o nosso ver, o nosso agir, a nossa voz, o nosso respirar. Consagre os nossos pensamentos, as nossas ideias. Consagre o nosso coração, a nossa alma. Consagre a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos ambientes de trabalho, nossa família. Consagra a família, consagra o veículo, consagra tudo que está em nossas mãos, que o Senhor nos permitiu ter. Senhor, nos livre de todo mal, nos livre de toda maldição hereditária, de todas as palavras negativas. E nos conduz ao Teu reino. É o que eu te peço, pois entrego as nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Amém, graças a Deus. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui novamente, no Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN. Nesse contexto aí, a segunda fase do Está Escrito, tá certo? Bora pra cima. Agora vai ter a live do nosso amigo aí, Hudson Massal. Quero que vocês vão lá, tá? Se vocês puderem, vai lá agora na live dele. Ah, eu não tô na live, vou ver a gravação. Você não vai pegar a live dele ao vivo. Mas desde já eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Bora pra cima. Vença as emoções. E siga o seu propósito, tá certo? Um beijo, um forte abraço a vocês. Bora pra cima. Segunda-feira, abençoada. Ótima semana a todos, a vocês. Bora. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.